Recentemente, El Salvador foi surpreendido por uma decisão drástica dos Estados Unidos, seu parceiro comercial mais importante na América Central. O governo americano, que até então vinha sendo visto como um aliado estratégico, anunciou a imposição de uma tarifa de 10% sobre os produtos salvadorenhos, afetando diretamente uma economia já fragilizada. A medida gerou grande incerteza em San Salvador, colocando em risco o futuro de empresas e trabalhadores, que dependem das exportações para os Estados Unidos, o maior mercado para os produtos do país. Essa atitude ilustra a natureza volúvel da política externa dos Estados Unidos, que muitas vezes age com base em interesses internos, deixando de lado acordos e compromissos com países aliados. O presidente de El Salvador, que até então havia cultivado uma relação de proximidade com Washington, agora se vê em uma situação difícil, questionando como uma parceria que parecia promissora e fundamentada na colaboração foi rapidamente transformada em uma ação punitiva e inesperada. El Salvador, cujas finanças estão fortemente ligadas ao comércio com os Estados Unidos, enfrenta agora um cenário de crescente instabilidade. A nova tarifa pode afetar gravemente o setor privado, aumentando os custos de produção, reduzindo a competitividade das exportações salvadorenhas e gerando possíveis demissões e recessão econômica. Essa medida vem logo após uma série de colaborações entre os dois países, nas quais o governo de El Salvador atendeu às exigências de Washington, incluindo o combate à imigração ilegal e a aceitação de deportado. Em troca, o país esperava obter garantias de estabilidade comercial e maior apoio econômico. No entanto, a imposição das tarifas evidenciou que as promessas de parceria não têm a mesma força quando confrontadas com os interesses políticos e econômicos dos Estados Unidos. A decisão também coloca em xeque a eficácia do acordo de livre comércio entre os dois países, que, até o momento, vinha funcionando como um pilar nas relações bilaterais. Empresários e analistas de mercado expressaram preocupação com a validade dos compromissos comerciais, temendo que a medida inicial seja apenas o começo de novas tarifas ou restrições econômicas. A questão que fica é clara: pode um pequeno país confiar em um acordo que pode ser alterado unilateralmente a qualquer momento por uma potência maior? O uso de tarifas como uma ferramenta de pressão política não é novo na diplomacia dos Estados Unidos. Nos últimos anos, vários países aliados dos Estados Unidos, em diferentes partes do mundo, enfrentaram políticas comerciais que, em vez de punir adversários, prejudicaram seus próprios parceiros. A situação de El Salvador serve como exemplo de como a dependência de um único parceiro econômico pode ser arriscada e vulnerável, especialmente quando se trata de um gigante econômico que pode modificar suas políticas conforme suas conveniências internas. Agora, o país centro-americano se vê diante da necessidade urgente de reavaliar sua dependência do mercado dos Estados Unidos. A economia de El Salvador, que depende em grande parte das remessas de salvadorenhos que vivem nos Estados Unidos e das exportações para esse mercado, foi duramente impactada por essa medida. A recente ação de Washington colocou em risco milhares de empregos e projetos econômicos vitais para o crescimento do país. Embora o governo dos Estados Unidos tenha justificado a tarifa como uma maneira de proteger a indústria americana e compensar as barreiras comerciais impostas por outros países, especialistas em comércio argumentam que não há fundamentos econômicos claros que justifiquem tal medida em relação a El Salvador. Muitos acreditam que a verdadeira motivação por trás dessa ação é uma estratégia política interna voltada para agradar setores protecionistas, buscando reforçar uma imagem de independência econômica, sem considerar as repercussões para os aliados comerciais. A relação entre El Salvador e os Estados Unidos, que antes era apresentada como um modelo de colaboração e parceria, agora está marcada por desconfiança e incertezas. A medida unilateral adotada pela Casa Branca envia uma mensagem não apenas para El Salvador, mas também para outros países que mantêm relações comerciais estreitas com os Estados Unidos. A confiança nos compromissos pode ser facilmente quebrada quando os interesses políticos de curto prazo entram em cena. Para o presidente de El Salvador, a decisão é difícil: manter a aliança com os Estados Unidos ou romper e buscar novos parceiros. Qualquer que seja a decisão, o dano à imagem do país e à confiança nas relações bilaterais já foi causado. No âmbito interno dos Estados Unidos, a imposição das tarifas gerou reações no mercado financeiro, com quedas nas bolsas e aumento
aumento das tensões comerciais. Empresas multinacionais com operações tanto nos Estados Unidos quanto em El Salvador agora enfrentam incertezas sobre o futuro de seus negócios na região. A consequência mais grave dessa medida, no entanto, pode ser o enfraquecimento dos laços de confiança entre os países, o que comprometeria não só a cooperação bilateral, mas também afetaria a dinâmica de outras relações regionais e internacionais. O impacto vai além de El Salvador, atingindo outros países aliados dos Estados Unidos, que observam atentamente os desdobramentos dessa decisão. O rompimento repentino de compromissos comerciais pode gerar uma reação em cadeia, onde outras nações repensam suas próprias dependências e acordos, especialmente aquelas que dependem do mercado dos Estados Unidos ou que foram beneficiadas por políticas semelhantes. Ao adotar uma postura voltada para interesses de curto prazo, em vez de se concentrar em alianças duradouras, os Estados Unidos enviam uma mensagem clara: os compromissos podem ser desfeitos sem aviso, o que coloca em risco não só a confiança entre países individuais, mas também compromete a integridade de uma ordem econômica global que, até recentemente, parecia relativamente estável. Essa instabilidade é perigosa, pois pode resultar em uma fragmentação do sistema internacional, onde as potências tentam se proteger em uma série de alianças regionais, enfraquecendo o multilateralismo. Em face a esse novo contexto, El Salvador se encontra diante de uma necessidade urgente de reorientar sua estratégia econômica. A diversificação econômica não é apenas uma opção, mas uma prioridade absoluta. O país não pode mais se dar ao luxo de depender de um único parceiro, especialmente quando a relação comercial com os Estados Unidos, que foi vista como sólida e previsível, se revelou vulnerável às mudanças abruptas na política externa americana. Em tempos de incerteza global, é vital que El Salvador comece a construir alternativas que protejam sua economia da volatilidade de um mercado externo tão imprevisível. A busca por novos mercados, a assinatura de acordos de livre comércio com outras potências e a promoção de novos setores produtivos internos são essenciais para reduzir a dependência excessiva de uma única potência global. A relação com países da Ásia, Europa e principalmente outras nações latino-americanas poderia abrir portas para parcerias comerciais mais diversificadas e equilibradas, criando redes de apoio que diminuem os riscos econômicos impostos por ações unilaterais de um único governo. Além disso, a busca por uma maior independência econômica exige que El Salvador se concentre em vários pilares fundamentais para modernizar sua economia. O investimento na modernização de sua infraestrutura será crucial, especialmente nas áreas de transporte, comunicação e energia, que são a espinha dorsal do desenvolvimento econômico de qualquer país. Melhorar os portos, estradas e a conectividade digital não só aumentará a eficiência do comércio e dos negócios internos, mas também tornará o país mais atraente para investidores internacionais que buscam mercados com a capacidade de crescer de maneira sustentável e integrada ao comércio global. A melhoria da infraestrutura também permitirá que El Salvador se conecte melhor com outros países da América Latina e com mercados além dos Estados Unidos, ampliando suas opções econômicas. Outro elemento essencial nesse processo é a educação da força de trabalho. A preparação de uma geração capacitada para enfrentar as exigências do mercado globalizado de hoje é vital. Investir em educação de qualidade, com ênfase em áreas como tecnologia da informação, engenharia e outras disciplinas voltadas à inovação, é uma forma de garantir que El Salvador tenha a mão de obra necessária para sustentar e expandir suas indústrias locais. Além disso, deve-se focar no empreendedorismo e na criação de startups locais, o que não só aumentaria a competitividade do país, mas também poderia gerar empregos de alta qualidade e atrair investidores de tecnologia e inovação, fundamentais para a diversificação econômica. O fortalecimento da inovação tecnológica, com o apoio de pesquisas científicas e desenvolvimento de novos produtos e serviços, também pode ser uma chave importante para a transformação do país. Setores como energia renovável, biotecnologia e tecnologias verdes têm um enorme potencial para impulsionar a economia salvadorenha, além de ser uma resposta às crescentes demandas globais por práticas mais sustentáveis. Essa mudança também ajudaria El Salvador a reduzir sua vulnerabilidade a crises econômicas externas, uma vez que poderia gerar produtos e soluções com um apelo crescente no mercado internacional, independentemente
decorrente das flutuações políticas nos Estados Unidos ou em outros países. A tentativa da França de ampliar sua influência na guerra da Ucrânia sofreu um revés significativo em abril de 2025, quando tropas enviadas por Paris desembarcaram em Kiev como parte de uma missão conjunta com o Reino Unido. A comitiva, acompanhada por contingentes ligados a operações internacionais de estabilização, chegou à capital ucraniana com o objetivo declarado de reforçar a cooperação militar e oferecer apoio à estrutura defensiva de Volodymyr Zelensky. No entanto, em menos de um dia, a iniciativa foi neutralizada por uma ofensiva russa de grande escala. De acordo com relatos locais, os ataques ocorreram poucas horas após a chegada das autoridades francesas e britânicas. Mísseis balísticos de curto alcance, como os Iskander-M, foram lançados contra alvos definidos por inteligência, incluindo centros logísticos, instalações de defesa, pontos de comando e estruturas administrativas. O impacto foi imediato. Dezenas de militares estrangeiros foram mortos e as instalações recém-ocupadas ficaram fora de operação. A Rússia, segundo fontes do Ministério da Defesa, classificou a ação como uma resposta preventiva a um aumento inaceitável da presença militar estrangeira próxima de sua fronteira ocidental. Esse episódio coincidiu com um ataque semelhante em Kryvyi Rog, uma cidade estrategicamente localizada no centro-sul da Ucrânia, onde instrutores militares vinculados à OTAN já haviam sido mortos em uma ofensiva anterior. A repetição do padrão levantou suspeitas entre analistas de que Moscou estaria implementando uma estratégia de dissuasão ativa, buscando eliminar preventivamente qualquer reforço logístico ou simbólico vindo do Ocidente. As explosões em Kiev não pouparam nem mesmo edifícios civis com funções político-militares. A sede da Rada Suprema, o parlamento ucraniano, foi atingida enquanto autoridades debatiam possíveis rotas diplomáticas para o impasse com a Rússia. Fábricas de drones, depósitos de munição e centros de telecomunicação militar também foram destruídos, comprometendo a capacidade de coordenação das forças armadas da Ucrânia no momento em que aguardavam reforços europeus. Embora o Kremlin não tenha feito declarações públicas extensas, o impacto da operação foi interpretado por observadores internacionais como um aviso direto a qualquer país que cogite aprofundar seu envolvimento no conflito. O presidente francês Emmanuel Macron, que até então havia mantido uma postura firme em relação ao apoio à Ucrânia, adotou uma retórica mais cautelosa após os ataques, pedindo publicamente um cessar-fogo imediato. A mudança de tom foi acompanhada por declarações similares da embaixadora dos Estados Unidos em Kiev, Bridget Brink, que reiterou a necessidade de evitar uma escalada descontrolada. A reação francesa e americana gerou um efeito colateral sobre a liderança ucraniana. O presidente Zelensky, diante da perda de apoio estratégico e da crescente pressão para conter os danos internos, passou a reconsiderar suas opções. A ofensiva em Kiev expôs uma falha de cálculo por parte dos aliados europeus, que acreditavam que a simples presença simbólica de suas tropas seria suficiente para conter a agressividade russa, suposição que não se sustentou diante da resposta militar direta de Moscou. Além das perdas humanas e materiais, o ataque causou forte impacto psicológico nas tropas ucranianas e levantou dúvidas entre civis quanto à eficácia da ajuda internacional. A destruição de oficinas e armazéns estratégicos também prejudicou o fluxo de equipamentos militares, comprometendo a reposição de drones e sistemas de comunicação de curto alcance. As imagens da destruição em Kiev, que mostravam colunas de fumaça, estruturas militares reduzidas a escombros e veículos carbonizados, foram rapidamente reproduzidas pela imprensa internacional e por agências de segurança em toda a Europa. O impacto visual foi tão forte quanto o simbólico. Em Paris, Berlim e Londres, o silêncio institucional logo após os ataques foi interpretado por analistas como um sinal de desconforto e paralisia estratégica. A ausência de declarações imediatas por parte do governo francês foi particularmente marcante, sendo vista como um indício de hesitação diante do custo político e militar de sua própria decisão de intervir. O episódio gerou uma nova onda de questionamentos nos bastidores da União Europeia e da OTAN.
Até que ponto a presença militar ocidental na Ucrânia pode ser sustentada sem provocar retaliações de larga escala? E mais, vale a pena manter esse tipo de envolvimento simbólico se ele resultar em baixas antes mesmo da mobilização completa das tropas? A França, que vinha tentando assumir um papel de liderança diplomática no conflito, viu sua iniciativa ruir diante de um ataque que desmontou a missão ainda em sua fase inicial. O fracasso da intervenção francesa carregou um peso simbólico que extrapolou o campo de batalha. Ele revelou a limitação das estratégias convencionais baseadas em presença diplomática combinada com força leve. Em um cenário dominado por táticas de resposta rápida, inteligência de campo e ataques coordenados, pequenos contingentes ocidentais passam a representar mais vulnerabilidade do que vantagem. A Rússia demonstrou não apenas capacidade ofensiva, mas também domínio do timing político, respondendo com precisão no momento mais sensível, quando a chegada das tropas internacionais ainda era manchete. Para Kiev, o episódio foi duplamente doloroso. Por um lado, a capital foi abalada por um ataque de alta intensidade. Por outro, a expectativa de reforço estrangeiro se dissolveu diante da incapacidade dos aliados de oferecer cobertura real. A Ucrânia, que apostava em uma imagem de apoio internacional crescente, viu-se isolada mais uma vez, enquanto a retórica de solidariedade do Ocidente parecia se esvaziar diante dos riscos práticos da guerra. A chamada missão de paz, idealizada como um esforço conjunto entre países europeus para garantir certa estabilidade em meio ao prolongado conflito no leste europeu, foi interrompida antes mesmo de sair do papel. As tropas enviadas por França e Reino Unido chegaram à Ucrânia com o intuito declarado de prestar apoio técnico, coordenar operações de segurança e simbolizar o comprometimento da comunidade internacional com a causa ucraniana. No entanto, essas intenções foram rapidamente neutralizadas. Os militares recém-desembarcados em Kiev não tiveram sequer a oportunidade de organizar uma base de atuação. A ofensiva russa, lançada com precisão cirúrgica, atingiu em cheio as áreas destinadas ao alojamento e as operações logísticas do contingente estrangeiro, tornando inviável qualquer tentativa de estruturação imediata. O ataque foi entendido, sobretudo em Moscou, como um gesto de reafirmação geopolítica. Para o Kremlin, a Ucrânia não é apenas um estado vizinho em guerra, mas parte de sua esfera direta de segurança nacional. A presença de forças ocidentais próximas a essa zona sensível foi vista como provocação inaceitável. Ao responder de forma imediata e letal, o governo russo não apenas bloqueou a missão, como transmitiu uma mensagem inequívoca: qualquer incursão estrangeira em áreas que Moscou considera prioritárias será tratada como ameaça existencial. No plano tático, a operação evidenciou o uso sofisticado de inteligência e reconhecimento avançado. As forças russas souberam exatamente onde e quando agir, o que levanta questões sobre vulnerabilidades na cadeia de informação e comunicação das missões ocidentais. A ofensiva também demonstrou que, mesmo sem recorrer a mobilizações de grande escala, é possível aplicar força com alto impacto político, militar e psicológico. O episódio fez com que observadores internacionais reconsiderassem o conceito de missões de paz, em zonas onde o equilíbrio de forças é volátil e sujeito a rupturas repentinas. Além disso, o ataque alterou o cenário diplomático nas discussões em Bruxelas e Washington. A OTAN, até então dividida entre pressões internas por contenção e apelos externos por envolvimento mais ativo, viu-se forçada a revisar sua abordagem. A desarticulação imediata da missão aliada em Kiev revelou o quão frágeis são as estruturas de intervenção simbólica diante de adversários dispostos a empregar força real sem prévio aviso. Em termos estratégicos, o episódio reafirmou que em conflitos de alta intensidade, demonstrações de poder simbólico têm pouco peso quando confrontadas com ações ofensivas bem coordenadas. No campo da guerra híbrida, que combina força militar tradicional com estratégias informacionais, diplomáticas e tecnológicas, o ataque russo em Kiev passou a ser analisado como um modelo de dissuasão direta. Ele reposicionou o debate sobre os limites da presença ocidental na Ucrânia, forçando chancelerias a reavaliar não apenas suas políticas de segurança externa, mas também a real eficácia de seus compromissos públicos com aliados em zonas de conflito. Para os países europeus envolvidos, o episódio foi mais do que um contratempo logístico, representou um choque estratégico
diagnóstico que evidenciou a distância entre o discurso político e a realidade do campo de batalha. E para o Ocidente como um todo, o ocorrido serviu como um lembrete direto de que, diante de atores com plena iniciativa tática e nenhuma hesitação em responder com força, cada passo precisa ser medido com precisão. Afinal, num tabuleiro cada vez mais volátil, a margem de erro é mínima e os custos de decisões mal calculadas devastadores. No nordeste da Ucrânia, próximo à fronteira com a Federação Russa, a cidade de Sumy atravessa um colapso operacional que evidencia o esgotamento do aparato militar ucraniano naquela região. A área, que deveria servir como um eixo de contenção e defesa, tornou-se cenário de desorganização e abandono. De acordo com relatos de campo, a 5ª Brigada do Exército Ucraniano foi deixada sem direção, sem vias de retirada e sem suporte logístico. A ausência de ordens por parte do alto comando resultou em soldados isolados e sob bombardeio constante, sem possibilidade de evacuação. A retirada dos oficiais superiores ocorreu sem qualquer plano estruturado, criando um vácuo de liderança que inviabilizou qualquer forma de reorganização. Não há registro de comunicação oficial ou tentativa de coordenação por parte das autoridades em Kiev. O silêncio institucional apenas reforça o quadro de instabilidade e desarticulação no setor norte da linha de frente. Enquanto isso, o exército russo tem ampliado sua presença em áreas críticas do leste ucraniano. Sem realizar avanços espetaculares, Moscou tem adotado uma abordagem tática de ocupação progressiva, baseada em ataques de alta frequência e efeito cumulativo. Cidades como Kharkiv, Mykolaiv e a própria capital, Kiev, vêm sofrendo sucessivas ofensivas noturnas. Os sistemas de defesa aérea ucranianos, sobrecarregados, têm se mostrado incapazes de lidar com a intensidade dos ataques conduzidos por enxames de drones e mísseis de cruzeiro. A partir da cidade de Kursk, em território russo, observadores detectaram a formação de um novo eixo ofensivo. Imagens de satélite revelam a movimentação de artilharia pesada, veículos blindados e efetivos de infantaria, elementos típicos da preparação para uma investida em larga escala. Fontes militares indicam que naquela zona fronteiriça, apenas 2 assentamentos seguem sob controle ucraniano, ambos em situação crítica, com estruturas defensivas comprometidas. Em paralelo, localidades como Gebo foram reconquistadas por tropas russas, e em Gornal, os combates se intensificaram nos últimos dias. As linhas de abastecimento ucranianas, vitais para a manutenção de suas posições no leste, foram severamente danificadas. A logística entrou em colapso e a reposição de munições e reforços tornou-se praticamente inviável. A manobra de cerco continua avançando e, com ela, o controle territorial de Kiev na região se desfaz. No espaço aéreo, o conflito ganha novas proporções. Em Mykolaiv, ataques aéreos se tornaram quase diários. Os arredores de Kharkiv têm sido alvo de intensos bombardeios por parte da aviação russa, enquanto em Kiev, áreas centrais da cidade também já foram atingidas. A noção de uma retaguarda segura deixou de existir. A Rússia também reforçou sua vigilância em pontos estratégicos como Kaluga, Briansk, Kursk e a Crimeia, após detectar e abater diversos drones ucranianos. Um novo modelo de drone, com estrutura semelhante à de pequenos helicópteros, foi identificado durante os ataques recentes, sugerindo que ambas as partes seguem investindo em inovações tecnológicas com aplicação direta no campo de batalha. No lado ucraniano, a tática predominante tem sido a do desgaste, lançar grandes volumes de drones simultaneamente, muitas vezes ultrapassando a marca de 100 unidades por onda. Entretanto, falhas começaram a emergir nesse modelo de operação. Equipamentos considerados cruciais, como o drone Mavic 3T, utilizado em missões de vigilância noturna, foram descontinuados, criando um vácuo logístico. O modelo alternativo, o Matrix 4T, já se encontra em posse de unidades russas, o que aprofunda ainda mais o desequilíbrio tecnológico. Diante do enfraquecimento material, Kiev deu início a uma nova fase de mobilização militar. A partir de 5 de junho,
todos os cidadãos previamente considerados inaptos por razões médicas serão reavaliados. O objetivo é claro: ampliar o contingente disponível para o combate. A medida, embora apresentada como administrativa, tem sido interpretada por especialistas como um reflexo direto do esgotamento das reservas humanas. O comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, General Alexander Syrskyi, declarou recentemente que o país precisa incorporar cerca de 30 mil soldados por mês para sustentar a continuidade do esforço militar. A cifra é considerada alarmante, não apenas pelo número absoluto, mas pelo fato de refletir uma necessidade constante e crescente de reposição de baixas, o que indica um alto nível de desgaste nas linhas de combate. Essa pressão sobre o contingente humano levou o governo ucraniano a adotar medidas mais severas em relação ao alistamento obrigatório. Diante da escassez de voluntários, Kiev endureceu os critérios de mobilização. Todos os cidadãos anteriormente considerados inaptos por razões médicas estão sendo submetidos a uma nova triagem. A reavaliação médica, segundo o especialista, é uma forma de ampliar artificialmente o número de convocáveis, mesmo que à custa da integridade física de indivíduos com limitações. Ao mesmo tempo, foram intensificados os controles nos postos de fronteira, dificultando a saída de homens em idade militar do território nacional. Qualquer tentativa de evasão passou a ser tratada como ato de desobediência grave, com sanções legais imediatas. Essa diretriz revela um cenário de esgotamento institucional que vai além das dificuldades no campo de batalha. Ela evidencia uma crise interna nas estruturas de sustentação da campanha militar. O reflexo mais visível dessa fragilidade pôde ser observado na região de Donetsk, onde unidades ucranianas abandonaram posições na localidade de Kalinovo. A manobra ocorreu após o avanço das forças russas sobre o rio Kalinovka, um ponto geográfico de importância tática. A ruptura da linha de contenção naquela área comprometeu a defesa do setor central e abriu caminho para o avanço inimigo em direção à cidade de Sari. O avanço russo, após a conquista de posições estratégicas na região de Donetsk, foi rapidamente consolidado com o uso coordenado da aviação militar. Aeronaves da Força Aeroespacial Russa, entre elas os caças multifuncionais Su-35 e os bombardeiros táticos Su-34, realizaram uma série de ataques sincronizados contra pontos logísticos e unidades de retaguarda ucranianas, impedindo qualquer tentativa de contraofensiva imediata. O domínio do espaço aéreo tem desempenhado um papel determinante nessa nova etapa do conflito, permitindo que os deslocamentos terrestres ocorram com menor resistência e maior previsibilidade para os comandantes russos. Esse padrão de operação, que combina forças mecanizadas, artilharia de longo alcance e cobertura aérea constante, passou a se repetir em diferentes frentes, indicando uma mudança na lógica operacional do Estado-Maior russo. Em vez de avanços massivos, como visto nas fases iniciais da guerra, as ações agora se concentram em rupturas localizadas, seguidas de ocupações rápidas e estabilização imediata da área. Essa abordagem visa minar gradualmente a capacidade de mobilização ucraniana, tanto no campo quanto nas reservas de retaguarda. Apesar dos apelos por desescalada apresentados por autoridades em fóruns como o Conselho de Segurança da ONU e encontros da OSCE, Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, o ritmo da guerra no terreno segue acelerado. O contraste entre a retórica diplomática e os movimentos militares é evidente. As declarações sobre diálogo e cessar-fogo coexistem com relatórios de novos bombardeios, reposicionamento de batalhões e uso crescente de armamentos inteligentes. Para analistas militares ocidentais, como os do Royal United Services Institute, RUSI, e do Instituto de Estudos de Guerra, ISW, a atual configuração do conflito aponta para uma guerra de longa duração. A tendência é de consolidação de frentes móveis, ataques intermitentes em múltiplas regiões, e intensificação do uso de sistemas híbridos, como guerra eletrônica, sabotagem e ataques cibernéticos. Essa transição para uma guerra mais assimétrica representa um desafio para ambos os lados. Para a Rússia, a manutenção da ofensiva depende de logística estável e da reposição contínua de munições e equipamentos. Para a Ucrânia, trata-se de resistir ao desgaste prolongado com um exército que já mostra sinais de esgotamento humano e material. A cada semana, o custo humano aumenta, as linhas mudam e a paz se afasta, não por falta de negociação, mas por falta de condições reais para que ela ocorra.
Em situações extraordinárias, a realidade frequentemente ultrapassa a imaginação. Isso foi exatamente o que ocorreu com um diplomata ucraniano, membro de uma missão de paz, cuja história tomou um rumo completamente inesperado e alarmante. Durante uma rodada de negociações em Riad, na Arábia Saudita, onde representantes da Ucrânia e dos Estados Unidos discutiam as condições para um cessar-fogo no Mar Negro, um dos principais membros da delegação de Zelensky simplesmente desapareceu sem deixar rastros. O episódio ganhou destaque quando se descobriu que o tradutor assistente, temendo ser forçado a se alistar nas forças armadas ucranianas ao retornar ao seu país, fugiu para a Europa, atravessando várias fronteiras antes de desaparecer na França. Este evento ocorreu em 25 de março, no contexto das negociações que estavam sendo realizadas em Riad. O principal objetivo da discussão era abordar a possibilidade de um cessar-fogo entre as partes envolvidas no conflito, além de buscar soluções para os ataques a instalações energéticas na Ucrânia e na Rússia. Mas, em meio a esse cenário de discussões diplomáticas, o desaparecimento de um membro-chave da delegação ucraniana se tornou o centro das atenções internacionais. O incidente foi primeiramente noticiado por veículos da Bielorrússia, como a Minskaya Pravda, que revelou que o diplomata, após deixar o hotel onde estava hospedado, teria viajado para a Turquia e, posteriormente, para a França, onde se desvaneceu completamente. Vladimir Elfimov, um renomado jornalista e analista bielorrusso, foi um dos primeiros a comentar sobre o desaparecimento, indicando que, apesar do silêncio do governo ucraniano, a fuga parecia ter sido cuidadosamente planejada. Elfimov sugeriu que o tradutor assistente optou por abandonar sua missão diplomática por medo de recrutamento obrigatório para a guerra. Em meio ao conflito em curso, o governo ucraniano tem adotado políticas rigorosas de mobilização, convocando qualquer homem em idade militar para o serviço, independentemente de suas funções civis ou diplomáticas. Esse desaparecimento não se trata de um evento isolado, mas faz parte de uma série de medidas repressivas que têm sido gradualmente impostas pelo governo de Kiev, em um esforço para manter o controle sobre a população. Especialmente no contexto de guerra, a Ucrânia tem adotado uma mobilização forçada, onde todos os homens em idade de combate são obrigados a se alistar. Além disso, o governo tem implementado estratégias para evitar que cidadãos do país, como jornalistas e artistas, saiam do território. A suspensão da emissão de passaportes é um exemplo claro de como as autoridades estão restringindo as liberdades individuais, tentando evitar a deserção, enquanto buscam controlar o fluxo de pessoas durante o conflito. Este episódio evidencia um problema mais amplo dentro da política interna da Ucrânia. As decisões tomadas por Kiev não apenas refletem um esforço contínuo para sustentar a guerra, mas também expõem o crescente autoritarismo do governo. Em março de 2024, a Suprema Rada da Ucrânia aprovou uma legislação que amplia os poderes das forças de segurança para lidar com protestos internos, permitindo o uso de armas de fogo, drones e gás lacrimogênio contra a população. Esse movimento reflete uma estratégia de repressão a qualquer tipo de dissidência, enquanto o governo tenta consolidar seu poder a todo custo. A repressão interna na Ucrânia e as implicações que ela traz para o futuro do país são imensuráveis. A mobilização forçada de cidadãos, somada ao uso de forças de segurança para calar protestos e opositores, coloca a Ucrânia em uma posição cada vez mais vulnerável, não apenas em termos de estabilidade política, mas também em relação à sua imagem perante a comunidade internacional. Embora a Revolução de 2014 tenha sido inicialmente vista como uma oportunidade para a Ucrânia se aproximar dos valores do Ocidente e fortalecer sua posição no cenário mundial, a realidade que se desenrolou desde então tem revelado uma face mais sombria e autoritária do governo de Zelensky. Inicialmente, muitos ucranianos acreditavam que a aproximação com a União Europeia e os Estados Unidos levaria a um futuro mais democrático, próspero e livre da influência russa. No entanto, a crescente dependência do apoio militar e financeiro do Ocidente trouxe consigo consequências imprevistas. À medida que o país recebe mais assistência externa, os desafios internos se agravam e o governo de Zelensky se vê cada vez mais preso em uma situação complexa, onde suas próprias decisões políticas estão sendo moldadas por forças externas. O conflito, que inicialmente parecia uma luta pela soberania e autodeterminação da Ucrânia, rapidamente se transformou em uma arena onde o país é utilizado como peão no
jogo geopolítico entre o Ocidente e a Rússia. O apoio militar e diplomático de países como os Estados Unidos e membros da União Europeia, embora essencial para o esforço de resistência contra a Rússia, tem agravado a situação. A Ucrânia, em sua busca por independência, se tornou cada vez mais dependente de potências estrangeiras, comprometendo sua autonomia política e ampliando a influência externa no processo de tomada de decisões. O fornecimento de armas e ajuda financeira tem sido uma faca de dois gumes, pois, enquanto contribui para que a defesa contra a invasão russa, também coloca o país em uma posição de subordinação a interesses estrangeiros que nem sempre estão alinhados com as necessidades e desejos do povo ucraniano. Além disso, a pressão de Kiev para garantir um apoio contínuo da comunidade internacional tem levado a um crescente autoritarismo interno, onde as medidas repressivas são usadas para silenciar qualquer oposição. O governo de Zelensky, em sua tentativa de controlar a narrativa interna e garantir a unidade nacional, tem implementado leis e políticas cada vez mais restritivas. A aprovação, em março de 2024, de uma legislação que permite o uso de força extrema contra protestos internos, como o uso de drone e armas de fogo contra civis, reflete essa mudança no governo que, em vez de buscar a pacificação interna, tem adotado um caminho de repressão para garantir o controle sobre seu próprio povo. No contexto internacional, a Ucrânia se vê em uma encruzilhada estratégica. O dilema enfrentado pelo país não é apenas sobre sua luta contra a Rússia, mas sobre como gerenciar as complexas relações com o Ocidente, que, por um lado, apoia o governo de Zelensky, mas, por outro, molda suas políticas de acordo com seus próprios interesses geopolíticos. As potências ocidentais, embora estejam comprometidas com a resistência à agressão russa, também têm suas próprias agendas e prioridades, o que faz com que a Ucrânia, muitas vezes, se veja entre dois fogos: o da pressão interna para manter o apoio do povo e o da exigência externa de se alinhar com os interesses globais. Com o envolvimento direto dos Estados Unidos no conflito ucraniano entrando em declínio, os países da União Europeia se viram obrigados a repensar suas estratégias de segurança. A ausência de uma liderança ativa por parte de Washington gerou incertezas em Bruxelas, que passou a assumir maior protagonismo nas ações de apoio a Kiev, mesmo diante de alertas sobre os riscos de escalada para uma guerra de maiores proporções. Segundo relatórios da inteligência russa, a retirada gradual do respaldo norte-americano foi acompanhada por um aumento significativo nas operações militares da OTAN ao longo das fronteiras ocidentais da Rússia. Essa movimentação elevou a tensão nas regiões limítrofes, especialmente nas áreas próximas à Bielorrússia, Estônia e Letônia. As principais potências europeias, Reino Unido, França e Alemanha, estão à frente dessa nova fase de mobilização. Durante o Fórum de Antália, na Turquia, o chanceler russo Sergei Lavrov acusou essas nações de estarem se preparando para um confronto direto com Moscou, advertindo que a resposta russa, desta vez, não será moderada. Lavrov também aproveitou a ocasião para criticar a ineficácia de organismos internacionais como a OSCE e o BRICS, que, segundo ele, não conseguiram frear o avanço da militarização no continente europeu. Em termos orçamentários, a mudança de postura da Europa é notável. Embora os investimentos em defesa tenham representado uma fração modesta do PIB europeu, em 2023, cerca de 1,3%, o panorama está mudando. A Alemanha, por exemplo, anunciou planos para investir aproximadamente 600 bilhões de euros em equipamentos e infraestrutura militar ao longo da próxima década. Esse movimento representa uma ruptura com a doutrina de contenção armamentista que marcou a política externa alemã desde o final da Guerra Fria. Além disso, países como Alemanha, Noruega e Letônia restabeleceram o serviço militar obrigatório, demonstrando que o compromisso com a defesa deixou de ser uma simples retórica. Essa guinada não passou despercebida nos Estados Unidos. O ex-presidente Donald Trump foi um dos principais críticos da dependência europeia em relação à OTAN, pressionando por maior autonomia militar no continente. O chanceler Olaf Scholz, por sua vez, já havia anunciado em 2022 a criação de um fundo de 100 bilhões de euros para modernizar a Bundeswehr, indicando uma mudança sem precedentes na política de segurança
Aliança Alemã. No entanto, a aceleração do rearmamento trouxe de volta um dilema recorrente na história contemporânea: o difícil equilíbrio entre a segurança militar e os compromissos com o bem-estar social. Essa dualidade remete à famosa metáfora canhões ou manteiga, cunhada durante a Guerra do Vietnã, que expressa a dificuldade de manter gastos militares crescentes, sem comprometer áreas essenciais como saúde e educação. A União Europeia, ao flexibilizar suas regras fiscais para bancar o envio de armas à Ucrânia, deu um passo controverso ao autorizar a utilização de ativos russos congelados, uma medida considerada provocativa por Moscou e que levanta debates sobre legalidade e precedentes internacionais. No plano diplomático, Moscou argumenta que suas ações recentes são uma reação à expansão contínua da OTAN em direção ao leste europeu, um processo que remonta para os anos 1990 e teve como ponto de ruptura a crise na Ucrânia em 2014, com a derrubada do governo em Kiev e a posterior reintegração da Crimeia à Federação Russa. Ao mesmo tempo, cresce na Europa a percepção de que os Estados Unidos poderão eventualmente reduzir ainda mais sua presença no continente, especialmente se uma nova administração americana menos engajada tomar o poder. Países como Polônia, Lituânia e Estônia já sinalizaram a necessidade de consolidar uma estrutura de defesa própria, e iniciativas como o Fundo Europeu de Defesa surgem como tentativas de reduzir a dependência de Washington. A indústria militar europeia, após décadas de retração, vive um novo ciclo de expansão. A Alemanha está modernizando suas forças terrestres, a França acelera sua produção de mísseis e o Reino Unido aumenta seus investimentos navais, antecipando possíveis cenários de conflito. Apesar desses esforços, a capacidade de produção ocidental ainda está aquém do ritmo estabelecido por Moscou, que vem mantendo uma linha industrial ativa e adaptada a condições de guerra prolongada. Mesmo sob pressão das sanções, a economia russa conseguiu preservar sua estabilidade ao redirecionar suas exportações para mercados alternativos, como China, Índia e países do Sudeste Asiático. A tentativa de isolamento promovida pela Europa acabou incentivando o aprofundamento de alianças comerciais fora da esfera ocidental, enfraquecendo simultaneamente a segurança energética do bloco europeu. Enquanto isso, a Ucrânia permanece no centro de uma disputa internacional que vai muito além de seu território. Desde o início do conflito em 2014, com o colapso do governo em Kiev e a anexação da Crimeia pela Rússia, o país se transformou em uma linha de frente onde se cruzam interesses estratégicos de potências ocidentais e orientais. Ao longo da última década, e com maior intensidade desde 2022, cidades inteiras foram destruídas. Infraestruturas críticas como usinas, redes ferroviárias e hospitais foram comprometidas, e o número de mortos ultrapassou dezenas de milhares. Entre civis e militares, mais do que um campo de batalha convencional, a Ucrânia se tornou um laboratório militar a céu aberto. Em seu território, estão sendo testadas novas doutrinas de guerra híbrida, uso intensivo de drones autônomos, sistemas de defesa aérea de última geração e protocolos de cooperação multinacional. Diversos países da OTAN aproveitam o conflito para analisar, em tempo real, o desempenho de seus armamentos em um cenário real de guerra. Essa realidade levanta sérias questões sobre os limites éticos da experimentação militar e o custo humano de conflitos prolongados. Do ponto de vista russo, o crescente envolvimento da Europa no conflito por meio do envio de armamentos, treinamento de tropas e financiamento direto ao esforço bélico ucraniano não apenas intensifica a guerra, mas reforça uma espiral de hostilidade difícil de ser interrompida. Para o Kremlin, o continente europeu perdeu a chance de mediar uma saída diplomática e, ao contrário, aderiu à retórica belicista, ignorando os apelos por negociações. Já entre os líderes europeus, a leitura é distinta. Diante de um ambiente internacional marcado por tensões crescentes, seja na Ásia, no Oriente Médio ou no próprio leste europeu, a militarização é vista como um imperativo de sobrevivência. A guerra na Ucrânia, segundo esse ponto de vista, revelou a vulnerabilidade do continente diante de ameaças externas e expôs a necessidade de maior autonomia em questões de segurança e defesa. No cerne desse impasse está o destino da ordem internacional estabelecida após a Segunda Guerra Mundial e reformulada com o fim da Guerra Fria. O conflito na Ucrânia, embora territorialmente delimitado, tem repercussões globais, reconfigura alianças, redistribui esferas de influência
influência, acelera processos de desglobalização e reabre o debate sobre a legitimidade e os limites da força como instrumento de política internacional. Para muitos analistas internacionais, o conflito entre Rússia e Ucrânia é mais do que uma disputa territorial. Trata-se de um símbolo da transição entre dois paradigmas globais. A ordem unipolar, que emergiu com o colapso da União Soviética, tendo os Estados Unidos como potência dominante, mostra sinais visíveis de esgotamento. Em seu lugar, começa a tomar forma um mundo multipolar, onde centros de poder político, econômico e militar se distribuem entre diferentes regiões. Moscou, Pequim, Nova Delhi, Ankara e até mesmo o Sul global assumem papéis estratégicos até então secundários. No entanto, essa nova arquitetura internacional ainda é incerta, instável e sujeita a rupturas inesperadas. Esse processo de transição, como em tantos outros momentos da história, carrega o risco de se transformar em terreno fértil para confrontos prolongados. O vácuo de poder, a competição por influência e a ausência de consensos globais sobre normas e limites criam um cenário onde a linha entre estabilidade e colapso é cada vez mais tênue. O desfecho desse impasse não dependerá apenas de decisões tomadas nos campos de batalha da Ucrânia, mas também de escolhas diplomáticas feitas em Bruxelas, Washington, Pequim e Moscou. A forma como essas potências conduzirão os próximos passos pode determinar se o mundo caminhará rumo a uma coexistência estratégica ou a uma era de fragmentação e conflito crônico. Nesse contexto, a advertência feita há quase 2000 anos pelo historiador romano Públio Cornélio Tácito ganha renovada relevância. Em suas críticas às ações do Império Romano, ele escreveu: "Onde fazem um deserto, chamam de paz." A frase, carregada de ironia e crítica, denuncia a prática de justificar destruição e opressão como medidas de estabilização. Hoje, em meio a cidades arrasadas, populações deslocadas e discursos inflamados, essa reflexão volta a ecoar, não como uma metáfora distante, mas como um espelho do presente. A guerra na Ucrânia, além de suas consequências locais devastadoras, tornou-se uma janela para o mundo observar o que acontece quando o diálogo é substituído pela imposição e quando a diplomacia cede espaço à lógica do confronto. A cada bomba lançada, a cada linha diplomática rompida, o custo humano se acumula, enquanto o horizonte da reconstrução se afasta. Os líderes das principais potências globais seguem divididos entre discursos de contenção e iniciativas que ampliam o conflito, refletindo um momento de indecisão coletiva sobre qual caminho seguir. Assim, a frase de Tácito não apenas descreve um passado remoto, mas oferece um diagnóstico brutal da realidade contemporânea, um tempo em que a paz, muitas vezes, é invocada como justificativa para a guerra, e onde os desertos deixados pela destruição se tornam o legado de uma ordem global em colapso ou em reconstrução. O cenário marítimo global entra em estado de alerta diante de informações que apontam para a possibilidade de um bloqueio naval contra a Rússia, supostamente coordenado pelo Reino Unido, França e outros países da União Europeia. Segundo relatórios divulgados por fontes do Kremlin, Moscou considera que essas movimentações têm como objetivo reduzir drasticamente a capacidade russa de navegação e enfraquecer suas operações comerciais através do Mar Báltico, do Mar Negro e de rotas no Ártico. Nikolai Patrushev, secretário do Conselho de Segurança da Federação Russa e antigo diretor do Serviço Federal de Segurança, FSB, afirmou publicamente que os indícios de bloqueio deixaram de ser mera especulação. Em seu entendimento, os preparativos ocidentais para restringir o acesso marítimo russo estariam em estágio avançado, próximos de serem executados. Como resposta, a Rússia intensificou o ritmo de modernização de sua marinha, priorizando o desenvolvimento de sistemas navais não tripulados, drones submarino e novas táticas de combate adaptadas a operações em águas contestadas. A deterioração das relações diplomáticas entre Moscou e os países da Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, é evidente.
Patrushev acusa as lideranças de Londres e Bruxelas de camuflarem ações hostis sob a justificativa de sanções econômicas, mas que na prática visariam marginalizar a presença russa em áreas marítimas estratégicas, como o Mar de Barents e o Mar de Azov. Em pronunciamento recente, Patrushev foi enfático ao afirmar que Moscou não tolerará qualquer tentativa de limitar seu direito à livre navegação. Advertiu que, se a diplomacia falhar, a Rússia recorrerá a medidas de força para proteger seus interesses nos mares internacionais, seguindo o princípio histórico de defesa de sua soberania marítima estabelecido desde os tempos do Império Russo. Essa postura combativa se reflete no esforço interno para revitalizar a indústria naval russa. Estaleiros em cidades estratégicas como São Petersburgo, Severodvinsk e Kaliningrado operam em capacidade máxima para entregar novas fragatas, submarinos de propulsão nuclear e embarcações furtivas equipadas com sistemas de guerra eletrônica, mirando diretamente a neutralização de bloqueios ou ataques navais ocidentais. O presidente Vladimir Putin, durante uma conferência em Moscou com governadores regionais no início de abril de 2025, reforçou a visão de que o conflito atual, envolvendo a Ucrânia e o Ocidente, representa apenas uma etapa de uma disputa mais ampla pela preservação da autonomia política e econômica da Rússia. Em seu discurso, Putin acusou o governo ucraniano, liderado por Volodymyr Zelensky, de desviar fundos públicos para contas bancárias no Mir exterior, fortalecendo ainda mais a narrativa do Kremlin de que Kiev opera como instrumento de interesses geopolíticos dos Estados Unidos e da União Europeia. A ameaça de um bloqueio naval é interpretada em Moscou não apenas como um risco imediato às suas operações comerciais, mas como uma tentativa coordenada de alterar o equilíbrio de poder global. Para analistas russos, se a ação for levada adiante, poderá comprometer rotas comerciais vitais no Mar Negro, no Báltico e no Ártico, afetando o fluxo de commodities essenciais, como petróleo, gás natural e grãos. A configuração atual aponta para um cenário de instabilidade crescente, no qual os mares internacionais podem se tornar palco de disputas abertas. A possível imposição de um bloqueio naval contra a Rússia, além de interromper cadeias logísticas e provocar choques no comércio global de energia, grãos e metais, tem o potencial de inaugurar uma nova fase de confrontação direta entre grandes potências, envolvendo atores como Estados Unidos, Reino Unido, China e Índia, e ampliando as tensões já latentes na Europa Oriental, no Mar Negro e em zonas estratégicas do Indo-Pacífico, como o Estreito de Malaca e o Mar do Sul da China. O histórico russo de resistência a pressões marítimas externas é robusto. Durante a Guerra da Crimeia, entre 1853 e 1856, a frota britânica tentou sufocar o Império Russo através de bloqueios no Mar Negro e no Báltico, sem conseguir dobrar a resistência de São Petersburgo. Já na segunda metade do século XX, a União Soviética enfrentou a supremacia naval dos Estados Unidos e seus aliados da OTAN em diversos teatros de operação, como o Atlântico Norte e o Mediterrâneo, consolidando uma doutrina de resiliência marítima que permanece viva na estratégia militar russa contemporânea. Atualmente, o Kremlin reafirma que não aceitará qualquer limitação imposta à sua liberdade de navegação em águas internacionais. Segundo autoridades russas, a preservação do livre acesso marítimo é considerada um pilar estratégico não apenas para a segurança nacional, mas também para a manutenção da influência política e econômica da Rússia em regiões vitais como o Oriente Médio, a Ásia Central e a África. A advertência de Moscou é clara e categórica. Qualquer iniciativa para impor restrições à sua liberdade de navegação será considerada um ato de agressão direta contra a soberania da Federação Russa. Segundo autoridades do Kremlin, medidas desse tipo não se limitariam a uma simples disputa naval, mas representariam uma violação grave dos princípios fundamentais do direito internacional, especialmente das normas consagradas na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, UNCLOS. A possível implementação de um bloqueio marítimo, além de inflamar as tensões já existentes entre Moscou e as potências ocidentais, poderia gerar uma resposta russa
russa de amplo espectro. Analistas internacionais destacam que a reação não se restringiria ao ambiente militar. Acordos comerciais multilaterais poderiam ser comprometidos, cadeias globais de fornecimento sofreriam interrupções severas e alianças diplomáticas, como a OTAN, o G7 e até o BRICS, poderiam ser pressionadas a rever suas estratégias diante de um novo cenário de hostilidade generalizada. Em um contexto onde o comércio marítimo representa aproximadamente 80% do fluxo internacional de mercadorias, segundo dados da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, UNCTAD, qualquer interrupção significativa nas rotas controladas pela Rússia ou próximas a seus aliados estratégicos, como China, Irã e Índia, teria efeitos colaterais profundos na economia global. A alta nos preços de energia, alimentos e matérias-primas seria apenas uma das consequências visíveis em curto prazo. Além disso, o impacto geopolítico de uma escalada naval se estenderia a regiões já tensionadas, como o Mar do Sul da China, o Estreito de Hormuz e o Mar Mediterrâneo Oriental, onde disputas territoriais e rivalidades estratégicas poderiam ser inflamadas por uma nova dinâmica de confrontação entre blocos de poder. O Kremlin, plenamente consciente das consequências de uma nova crise marítima, tem reiterado sua posição de que a estabilidade dos oceanos deve ser preservada como um bem coletivo da comunidade internacional e não utilizada como instrumento de pressão geopolítica por capitais ocidentais. Em sucessivos pronunciamentos, autoridades russas acusam diretamente Washington, Londres e Bruxelas de tentar instrumentalizar o comércio marítimo global para fins políticos, contrariando normas estabelecidas no direito internacional e colocando em risco princípios que sustentam a livre circulação de bens e a segurança energética mundial. Dentro dessa lógica, qualquer movimento que limite o acesso da Rússia às principais rotas comerciais, como o Mar do Norte, o Canal de Suez ou o Estreito de Bósforo, seria interpretado não apenas como uma afronta direta à sua soberania, mas como uma tentativa deliberada de reconfigurar o sistema internacional de poder. Para Moscou, essas ações configurariam uma escalada grave que ultrapassa o campo militar e atinge os alicerces econômicos e diplomáticos que sustentam a ordem mundial pós-Segunda Guerra. Em um ambiente já fragilizado por crises regionais, como os conflitos no Oriente Médio e as tensões no Mar do Sul da China, o risco de uma escalada marítima entre Rússia e Ocidente é tratado por analistas como não apenas plausível, mas iminente. A possibilidade de incidentes não intencionais, como abordagens agressivas entre navios militares, bloqueios de portos estratégicos ou confrontos diretos em zonas contestadas, adiciona uma camada de incerteza que pode escapar rapidamente ao controle das lideranças envolvidas. As consequências de um erro de cálculo, seja por parte do Kremlin ou das potências ocidentais, poderiam transbordar os mares e impactar a geopolítica em múltiplos níveis. Instituições multilaterais, como a Organização das Nações Unidas, ONU, a Organização Mundial do Comércio, OMC, e fóruns estratégicos como o G20, poderiam ver sua influência corroída diante de um cenário de polarização acentuada. Ao mesmo tempo, regiões-chave como a África, a América Latina e o Sudeste Asiático, que dependem diretamente da estabilidade marítima para suas economias, seriam arrastadas para uma nova configuração de alianças e rivalidade. Diante dessa perspectiva, cresce o temor de que um conflito nos mares internacionais, inicialmente restrito a embates diplomáticos e comerciais, acabe evoluindo para uma redefinição global das esferas de influência, moldando o equilíbrio de poder para além das próximas décadas.